Olá! Desejo a você uma ótima trajetória de aprendizagem na psicologia da educação. Sou Nelba Pisaco, professora adjunta do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na área de psicologia. Desenvolvo projetos de extensão e de pesquisa na área de psicopedagogia, dificuldades de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento e inclusão escolar. Atuarei como professora formadora dessa disciplina e meu trabalho é orientá-la na construção de conhecimentos e reflexões muito importantes para a formação de professores de diferentes áreas do conhecimento. Nesta videoaula, faremos a apresentação da organização geral da disciplina, destacando questionamentos que focam aspectos relevantes do conteúdo a ser aprendido e podem orientar a sua interação com o material disponível na plataforma, de modo a atingir os objetivos propostos. A primeira questão que pode estar lhe ocorrendo é: por que estudar psicologia da educação? Qual a contribuição para a minha formação profissional? A disciplina tem por objetivo geral desenvolver a compreensão dos principais conceitos das teorias da psicologia da educação que se referem ao desenvolvimento e aprendizagem em suas relações com o ensino, bem como o significado da faixa geracional e do processo evolutivo da adolescência em seus aspectos psicossociais e culturais, analisando implicações para a prática pedagógica. O conteúdo foi organizado em 3 unidades. Sugerimos que organize seu estudo distribuindo uma unidade por semana, deixando tempo para a realização das atividades. A unidade 1, intitulada A Relação Psicologia-Educação e as implicações do enfoque comportamentalista de Skinner para o trabalho docente, está dividida em 3 tópicos principais, organizado em 3 aulas. A aula 1, aspectos históricos, campos de contribuição e a diversidade de enfoques. Nosso primeiro foco é como se constitui a psicologia da educação. Você verá que ao longo do processo, pesquisas foram realizadas, teorias elaboradas e práticas repensadas, tendo em vista contribuir para as necessidades formativas de professores e educadores. Contudo, ao nos confrontarmos com as questões educacionais, não devemos imaginar que a psicologia da educação possa assegurar respostas prontas ou soluções imediatas para o campo da prática educativa. São múltiplos os olhares possíveis na tentativa de aprender a complexidade do homem e da escola. A psicologia é um deles, que junto às demais ciências deve contribuir para a sua melhor compreensão e para a construção da visão interdisciplinar do olhar pedagógico. Por isso, a importância da inclusão da mesma no currículo do seu curso. Buscamos selecionar conhecimentos construídos pela ciência psicológica que possibilitem a você, futuro professor, conhecer e refletir sobre os sujeitos, as relações e os processos que abrangem o ensinar e o aprender. E o aprender a aprender. Por isso, a aula 2 destaca a relação desenvolvimento e aprendizagem e a diversidade teórica. Mas como analisar a diversidade de enfoques da psicologia da educação? Você verá que o critério epistemológico e das relações homem e sociedade podem contribuir para essa resposta
Ele apresenta como relação fundamental a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. E embora a diversidade de teorias objetivistas e subjetivistas que influenciam a educação, selecionamos para abordar na aula 3 o comportamentalismo de Skinner na psicologia, sua ênfase no mundo exterior ao sujeito e suas implicações educacionais. No que o estudo dessa teoria, que propôs máquinas de ensinar, contribui para a licenciatura em computação? Na unidade 2, o estudo é sobre as teorias da abordagem interacionista de desenvolvimento e aprendizagem e suas implicações educacionais. O conteúdo está dividido em 3 aulas. Na aula 4, refletiremos sobre a perspectiva teórica interacionista da abordagem de Jean Piaget, conhecida como epistemologia genética. As questões que você deve buscar responder ao interagir com o material são: como Piaget buscou responder sobre a origem e os processos de formação do conhecimento pelo ser humano? Quais suas principais ideias e conceitos e como analisa os fatores que interferem no desenvolvimento cognitivo do ser humano? Como se dá o processo de desenvolvimento e a sua relação com a aprendizagem, considerando o que ocorre em cada estágio do desenvolvimento proposto por Piaget? Quais as contribuições de Piaget para a compreensão do desenvolvimento afetivo, social e moral? Na aula 5, abordaremos a concepção sociohistórica de Vygotsky e suas implicações educacionais. Embora numa perspectiva bastante distinta de Jean Piaget, a teoria proposta por Vygotsky também é interacionista. Para conhecê-la, indicamos que você interaja com o material buscando responder: por que podemos afirmar que a compreensão de Vygotsky sobre o indivíduo humano é pautada por sua vinculação com a sociedade e com o contexto histórico? Como o autor explica a formação social da mente? Qual o papel da linguagem na aprendizagem e no desenvolvimento? Qual o papel do mediador, do sistema simbólico no processo de desenvolvimento humano? Por que a noção vygotskiana de zona de desenvolvimento proximal é tão importante para o processo ensino-aprendizagem? Como se formam os conceitos? Estudaremos sobre mais uma teoria interacionista na aula 6, a psicogenética de Vallon, que aborda a construção da pessoa completa. Busque responder por que a teoria valloniana é conhecida como a teoria da pessoa completa, como se integram os campos da inteligência, da motricidade e da afetividade. Qual a visão de Vallon sobre os estágios de desenvolvimento? O que são os princípios da predominância funcional, alternância funcional e integração funcional? Quais são as características de cada estágio de desenvolvimento? Quais as implicações educacionais da teoria valloniana? Na terceira e última unidade, intitulada Tópicos Especiais, o erro na avaliação da aprendizagem, faixas geracionais, enfoque psicossocial da adolescência e adolescentes em medidas socioeducativas no contexto escolar. Você irá estudar sobre importantes temas da educação sob o enfoque da psicologia.
As temáticas em foco são bastante complexas, exigindo o exercício de reflexão, análise e síntese dos diferentes materiais disponibilizados. Os temas são apresentados em 4 aulas. A aula 7, erro e avaliação do aprendizado. O que significa o erro? Como agir diante do erro dos alunos? O erro pode ser visto como parte da construção do conhecimento? Na aula 8, que trata da faixa geracional, as perguntas são: o que é faixa geracional? Podemos considerá-la como um sinônimo de faixa etária? A diversidade de faixas geracionais pode ser considerada um desafio para a escola? A aula 9 aborda a adolescência no enfoque psicossocial e cultural. Como educar o adolescente? Quais os interesses que predominam nessa fase? A adolescência é um fenômeno psicossocial e cultural ou tem características universais? Quais as mudanças evolutivas que ocorrem no aspecto físico, cognitivo, afetivo e social do adolescente? O que pensam os jovens? Quais são seus sonhos? Quais os desafios da tarefa de educar a juventude do século XXI? E a última aula aborda o fracasso escolar do adolescente em situação de conflito com a lei. Construa seus conhecimentos buscando entender o que é fracasso escolar, o que propõe a legislação para adolescentes em conflito com a lei. Qual a relação entre o fracasso escolar e adolescentes e jovens em conflito com a lei? Qual o papel da escola com relação às medidas socioeducativas? Durante o seu percurso na disciplina, você terá o livro didático organizado pela professora mestre Neiva Moro e pelas professoras doutoras Maria Virgínia Berger, Priscila Laroca e Maria Odete Tenreiro, como material de apoio para alguns conteúdos. Encontrará também diversos textos e vídeos como materiais de apoio e complementar. Como você irá perceber, a psicologia da educação é uma área muito densa e bastante diversificada em termos de contribuições para uma formação docente com qualidade. Para que a diversidade de conteúdos abordados e teorias estudadas não se convertam num amontoado de nomes, conceitos e ideias, interaja com o material, considerando o cotidiano de nossas escolas, sala de aulas e alunos e a sua área específica de atuação. Sugerimos que você faça uma leitura criteriosa dos materiais, analisando cada um deles de maneira crítica e fundamentada e estabelecendo relações entre as diversas fontes de informação. Realize as atividades propostas. Busque construir conhecimentos interagindo com todo o material oferecido e com os colegas. Vamos lá? Desejamos que o estudo dessa disciplina fortaleça o seu propósito de tornar-se professor e amplie sua visão do ser humano e seja um alicerce para a sua compreensão da educação, da necessidade de transformá-la. Desejo muito sucesso na sua jornada de estudos.